Olá, pessoal. Oi, pessoal. Já deu aí 10 minutos. Vamos tomando assento aqui. A gente vai dar início, então, à nossa segunda apresentação. Eu sei que a fome fala mais alto, né? Mas a proposta é otimizar aqui o nosso tempo, né? Aproveitar aqui as duas apresentações, a gente fazer a pergunta, e depois a gente ter o nosso coquetel de encerramento, que não vai ser só amendoim e bolacha, prometo para todos vocês, tá? Tem coisa melhor no final, tá bom? Nós estamos reservando ao final aí algo mais substancioso, mais gostoso. Então, a gente vai dar início aqui à nossa segunda apresentação. Cidades Lixo Zero, experiência do município de Guarulhos, São Paulo, onde nós estamos contando aqui com a colega Maria Aparecida Mendes Francisco. Não estão escutando aí, pessoal? Está quebrado aí o som? Tá funcionando? Ah, obrigado. Pensei que não estava funcionando aí. Obrigado. Obrigado, Ademir. Obrigado a todos. Então, repetindo, a Maria Aparecida Mendes Francisco, bióloga, formada em 2007 pela UNG, Universidade de Guarulhos, com bacharelado em Ecologia, educadora ambiental, pós-graduada em 2011 pela Universidade Cidade de São Paulo, curso de carteira, esse é o nome? De carteira, em 2012 pela UmaPaz, né? UmaPaz, perfeito. Curso de jardineiragem em 2015 pelo Instituto Botânico de São Paulo, servidora pública durante 14 anos em função administrativa e 8 anos como educadora ambiental na Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos, São Paulo. Ministrou palestras divulgando o mapa termal, material da Universidade de Guarulhos de 2005, sobre o combate às ilhas de calor no município, em escolas municipais, estaduais, particulares, empresas, hospitais, associações, comunidades e entidades religiosas. Desde junho de 2017, trabalha com o conceito Lixo Zero e atualmente atua como embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil. Divulga o conceito de Lixo Zero e os objetivos do desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, e em ações de sensibilização com palestras por ocasião da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, nas empresas. Auxilia na capacitação de professores de escolas públicas, particulares e entidades como o SESI, SENAI, para a atuação de crianças e jovens. Tá bom, né? Já chega, né? Maria Aparecida, agradeço de antemão, você está vindo representando a CELI, transmita os nossos agradecimentos também, e pela gentileza de você estar aqui conosco, tá bom? Bom, esse currículo é bem extenso, mas começou em 2004. Só em 2004, aos 52 anos, eu consegui fazer faculdade de biologia. Eu queria fazer desde 1972 e só consegui em 2004. Então, assim, o que veio acumulando depois da universidade foi rápido, mas bem mastigadinho, assim, bem uma sensação de vitória, né? Então, é o seguinte, eu estou representando aqui a divisão de educação ambiental. Nós temos duas divisões lá na nossa secretaria que trabalham com o conceito Lixo Zero. São a educação ambiental e mobilização social. Então, Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos, e nós somos, assim, 4 pessoas numa divisão e 3 na outra. Então, nós somos em 7 pessoas para divulgar o conceito Lixo Zero em Guarulhos. É um pouquinho difícil e nós precisamos contar com o que o nosso colega aqui disse, a colaboração de todas as pessoas, a divulgação, todo mundo trabalhando junto, todo mundo fazendo um pouquinho cada um para que se consiga um resultado bom para o planeta. O planeta pede socorro. Lixo ou resíduo? Como é que a gente vê o material que nós temos por aí, que nós temos dentro da nossa casa? Como é que nós tratamos isso? Guarulhos tem 319, quase 320 quilômetros quadrados.
Em 2017, 1.349.000 habitantes, segundo maior município do estado em população e 13º do país em população. Então, vocês devem supor que a gente não consegue fazer muita grande coisa em 7 pessoas. Mas estamos com muita esperança que a gente vai conseguir, sim. Nós tínhamos, até 1999, um lixão lá em Guarulhos. Só que o Ministério Público chegou para o administrador da cidade e disse que, com o maior aeroporto da América, como nós tínhamos esse lixão, e essas aves eram um perigo, porque, entrando na turbina, elas podiam causar um acidente muito sério. Então, foi aterrado esse lixão e começou a funcionar um aterro sanitário. O aterro controlado ficou até 2001, e agora nós temos uma nova célula, que é aquela que está funcionando agora, e nós temos um período que está quase se esgotando do funcionamento dessa nova célula. O antigo, o aterro controlado, ele fica ao lado de onde é o aterro agora, né? E evita esse problema das aves estarem em torno lá do lixão. Nós temos até 2030 que manter o controle desse lixão que foi coberto. Guarulhos, com todo esse tamanho, né, ele manda todo o resíduo, o lixo, para o aterro que fica no Cabo Sul, um bairro divisa entre São Paulo e Guarulhos. De um lado é o CDR de São Paulo, e, de outro lado, da Fernão Dias, é o aterro sanitário de Guarulhos. Então, de todos os locais, o material vai para o aterro sanitário ali de Guarulhos. O início da estruturação do programa Lixo Zero foi em abril de 2017. Foi lançado o programa em 5 de junho do ano passado, na abertura do mês do meio ambiente, e foram 350 pessoas foram envolvidas para que esse fórum começasse e nós desenvolvêssemos o conceito, levássemos o conceito para os habitantes lá de Guarulhos. Aos cofres públicos, custaram 97 milhões em 2016. Em 2017, 91 milhões, uma economia de 6 milhões, que não significa grande coisa. Aí a gente pensa assim, poxa, milhões, a gente só ouve falar na Mega Sena e coisa assim. Então, dividindo esses 91 milhões por 365 dias, nós percebemos que nós enterramos no aterro sanitário lá de Guarulhos um apartamento de 2 dormitórios, um valor aproximado de R$250 mil. Por dia, nós enterramos lá no aterro sanitário. Em 2016, chegavam 1.300.000 toneladas lá no aterro. Em 2017, com a intensificação do trabalho de educação ambiental, com a implantação do programa Lixo Zero na cidade, ele caiu para 1.037.000 toneladas, né? Não, quilos por dia, de rejeito e de resíduo, com a redução de 20%. Esse foi o reconhecimento que nós tivemos em Brasília, por ocasião da conferência, que foi mencionado que nós recebemos um prêmio. Nós tivemos assim um reconhecimento dessa diminuição
do material que vai para o aterro sanitário. Nós fizemos o levantamento e temos assim, 52% do material é resíduo orgânico, 32% recicláveis e 16% rejeito. Rejeito é aquilo que não tem jeito, não tem o que a gente fazer com ele. Papel higiênico, fralda descartável, absorvente, camisinha, lixo de varrição, isso é o que vai, o que deveria ir, 16%, para o aterro sanitário. Só que nós mandamos o resíduo orgânico e os recicláveis também. Então, é uma quantidade grande que causa grandes problemas para nós, porque nós não podemos contar com esse aterro durante muito tempo ainda pela frente. O tempo de vida do nosso aterro estava previsto até 2018. Nós não sabíamos se no começo, no meio ou no fim. Só que, com essa diminuição de material que está indo para lá, nós esticamos o período até 2019. Só que nós não sabemos também se é no começo, no meio ou no fim. Porque a carequinha do nosso aterro ela já está triste, né? Então, nós não sabemos quanto tempo mais ele vai durar. E o licenciamento que nós temos de uma nova fase para um outro aterro, ele vai levar ainda mais um ano e alguma coisa, e vai durar 5 anos. Então, nós não podemos ficar mandando coisa para enterrar, né? Principalmente com esse valor, que você falou que é um valor altíssimo, depois de educação e de saúde, é a primeira fatia que é tirada do valor que é recolhido no imposto, né, geral. Porque, se nós não tivermos o cuidado com o lixo, nós vamos ter epidemias, nós vamos ter problemas seríssimos, né? Ninguém quer lixo na porta de casa. E a gente costuma dizer que o lixo zero parece que é uma varinha de condão, assim, né, que vem para acabar com esse problema, que a gente põe na porta de casa, ele some, então vamos arrumar aí uma mágica e vamos continuar com esse trabalho. Então, nós temos feito reuniões de rotina. A implantação do lixo zero por regionais, periodicamente nós fazemos reuniões com os grupos interessados, ou que não estejam muito interessados, mas que têm que participar desse movimento, né? Ações de lixo de impacto, por exemplo, nós fizemos um lixômetro, ele ficou dentro do zoológico municipal, e tudo o que foi recolhido durante um dia, foi colocado dentro desse... É um engradado, né? E aí mediram o que tinha lá dentro e quanto tinha de cada tipo de material, e aí foi divulgado, né, o total, e as pessoas ficaram muito assustadas em saber que, dentro do zoológico, a gente olha assim, não vê muita coisa, mas, depois que foi feita a varrição e a limpeza, colocaram ali dentro daquele compartimento e ficou lá à disposição para as pessoas observarem o que elas fazem dentro do zoológico de Guarulhos. Nós temos ações de rotina também. Uma vez por mês, nós fazemos um catatreco lixo zero. Nós passamos divulgando que, no sábado, porque a maioria das pessoas está em casa, né, pela manhã, nós vamos passar recolhendo madeira, móvel velho, sofá, colchão, menos entulho. A gente tem essa separação de material. A madeira vai para uma empresa que chama Madevila, e o entulho vai para uma empresa que é subsidiária, né, da prefeitura, a Proguaru. E é uma empresa mista que nós temos, e ela faz um reaproveitamento desse entulho. Então, a gente só não pega entulho nesse catatreco. Tem o pit stop também. Nós fizemos aquela lixeirinha de carro e ficamos nos
semáforos. O semáforo parou, a gente passa distribuindo e pedindo para que as pessoas usem no carro e depois deem a destinação correta daquele material que eles guardaram dentro do carro. Outra ação de rotina é o reforço de circuitos de coleta seletiva. Nós temos 4 circuitos. Eles abrangem um pedaço assim, muito pequeno, uma área pequena da cidade, mas já ajudam as cooperativas de catadores a fazer a triagem e fazer a comercialização desse material. Então, esses circuitos foram ampliados, né? Nós tínhamos um circuito, passamos para 2, agora já estamos em 4 e queremos chegar a uns 12, pelo menos, na cidade. A humanização de pontos de descarte regular. Nós tínhamos uma rua que tinha um muro enorme e, pelo lado de dentro, é um terreno que está lá à disposição, né, do proprietário, e as pessoas jogam o entulho em toda a extensão. Então, o que nós fizemos? Fizemos toda a limpeza, conversamos com as pessoas, com os moradores ali do entorno, para eles não chamarem os carrinheiros, entregar entulho, entregar lixo, que os carrinheiros estavam depositando nesse lugar. E plantamos árvores. E deu certo assim em 75%, 80%. Então, as pessoas, pelo menos, não depredaram as árvores. Elas têm até levado um pouco de entulho, que depois a gente vai lá e recolhe, mas não depredaram as árvores e não ficou aquele volume todo que anteriormente ficava. Nós fazemos a sensibilização em secretarias e próprios públicos, em unidades de saúde e condomínio. Então, nós temos uma palestra que explica o que é resíduo, o que é lixo, o que deve ser separado, onde deve ser entregue, qual é a finalidade dessa separação, né? Na realidade, não é uma separação, é a destinação correta já na origem, porque a gente não junta tudo para depois separar, a gente já vai deixando o que é reciclável num lugar, o que é orgânico no outro, então não é uma separação, é uma destinação correta dentro da nossa casa mesmo. Fazemos oficinas, cursos, formações de capacitação de multiplicadores. Então, nós fazemos em escolas particulares, em escolas estaduais e municipais, a formação, a capacitação de professores, para que eles façam o trabalho durante todo o ano com o foco no conceito do lixo zero. Tem a sensibilização da comunidade, capacitação dos professores e gestores, e a sequência pedagógica também, porque eles fazem essa preparação, por exemplo, os professores estão fazendo a preparação agora em setembro e outubro, para que eles façam a aplicação no próximo ano do lixo zero, juntamente com as aulas que eles vão ministrar. Nós temos ações também em lugares, em parques, em unidades básicas de saúde. Nós abordamos as pessoas que estão esperando ali para ser atendidas, ou em parque nós chamamos as pessoas que estão participando, estão se divertindo, né, com as crianças. Então, as crianças estão no playground, a gente conversa com os pais, com as pessoas que estão acompanhando. E nós temos 19 pontos de entrega voluntária na cidade. Nós fazemos também a sensibilização das pessoas e, principalmente, dos carrinheiros que levam material para esses pontos. Porque lá nós temos as caçambas separadas para recolher madeira, entulho, isopor, recicláveis. E nós temos lá uma cooperativa que tem uma máquina que chama extrusor, e eles fazem a retirada do ar do isopor. Então, depois, eles pegam um volume enorme de isopor, passam por essa máquina
Então, o isopor é leve e ocupa espaço, e depois de passado nessa máquina, ele fica pesado e com um tamanho menor para ser comercializado. Fica mais fácil a comercialização. E esse plástico resultante, ele é usado para fazer saco plástico, fazer vassouras. Então, assim, ele volta para a cadeia produtiva, ele não é descartado, o isopor. E esse papel que também tem salgadinho, papel de café, coisa assim, que é laminadinho, também existe uma empresa lá em Guarulhos que compra esse material para fazer fitilho. Então, são 2 materiais que a maioria das cidades não tem como fazer o retorno para a cadeia, e lá nós conseguimos esses 2 materiais, eles voltam para a cadeia. Em parceria com o Instituto Lixo Zero, nós fizemos o Fórum Municipal no dia 28 de agosto de 2017. Na primeira edição, participaram 260 pessoas. Então, nós tivemos a apresentação de cases da cidade. Então, uma casa que é sustentável, então, é uma casa de 5 por 25 ou 30, e lá ele tem uma infinidade de coisas, e tudo, até o banheiro seco ele tem na casa dele. Não é nada assim muito sofisticado, mas é aquilo que a gente tinha antigamente. Nós tivemos também um fórum em 2018, a 2ª edição, onde participaram 300 pessoas. Essas pessoas são as pessoas envolvidas em apresentação, em disposição de espaços para apresentar os seus cases lá no fórum. Nós tivemos, em 2017, a Semana Lixo Zero, de 21 a 28 de outubro. Envolvidas nessa Semana Lixo Zero, em cada dia existia 1 ou 2 ações, em horários diferentes, eram palestras, eram brincadeiras, eram exposições, e participaram cerca de 11.200 pessoas. Em um ano, a equipe de mobilização e educação ambiental realizou mais de 200 ações e atingiu mais de 130 mil pessoas diretamente. O empenho da Secretaria de Serviços Públicos é a separação na fonte. Então, a limpeza corretiva de pontos de descarte irregular, aquele que eu disse que a gente plantou as árvores no local. São os 19 PEVs que recebem o material e separado já, e tem a destinação correta, e a inserção dos 4 circuitos que eu falei que fazem pela cidade. A fiscalização também foi intensificada. Nós temos um grupo maior de fiscais funcionando praticamente 24 horas, e temos tido bons resultados com essa fiscalização. Foram retirados 6.540 caminhões de 5 metros cúbicos cada de resíduos e rejeitos das ruas durante 2017. Então, é muita coisa. Tem muita coisa que vai para o aterro, mas também essa limpeza corretiva ela é muito cara, porque ela demanda máquina, demanda pessoal, caminhões, e não é sempre que a gente tem essa disponibilidade, às vezes falta contrato, então fica complicada a situação. E a separação dos materiais na fonte, então, é o que faz no LEV, no PEV, e também o nosso pessoal, quando consegue separar, quando as pessoas, por exemplo, deixam entulho e não jogam lixo caseiro em cima, lixo domiciliar em cima, a gente ainda consegue separar esse material, né? Nos 19 pontos de entrega voluntária, as pessoas podem entregar entulho, poda de árvore em pequena quantidade, pode entregar gesso e móveis
de madeira, sofás, colchões, tudo que tiver quebrado, levar até lá, e eles colocam em caçambas separadas. O resíduo de construção civil, metais, poda de árvores, móveis, isopor, gesso, e nós não recolhemos, né, não permitimos que seja depositado o amianto, porque nós não temos ainda um contrato com uma empresa que faça o tratamento desse material. O resíduo hospitalar, no PEV também não vai, é feita uma coleta separada. O resíduo orgânico, domiciliar. As lâmpadas fluorescentes também, nós não temos ainda um contrato, então, elas são levadas de volta para algumas lojas onde são vendidas essas lâmpadas. Então, a política da logística reversa, isso. A quantidade permitida é 1 metro cúbico por habitante por dia. Por quê? Porque a caçamba enche e a gente tem que ter uma logística para tirar a caçamba de lá e levar até o local correto. E se a pessoa tiver, por exemplo, 4, 5 metros de entulho e quiser levar até lá, são 12 carrinhos de mão. Ela vai levar os 12 carrinhos de mão 1 metro, vai levar mais 12, mas ela só pode levar isso em dias seguidos. Ela pode até terminar com 3, 4, 5 metros cúbicos, mas não pode ser num dia só por conta da logística de retirada. São 12 carrinhos de mãos, são 56 latas de 18 litros, que são as latas de tinta, né? E 20 sacos desses de 50 litros de entulho. Nós temos a central de triagem na Ponte Alta. Ela é uma cooperativa que chama Luta e Vida, e a maioria dessas pessoas que trabalham nessa cooperativa são mulheres. Então, quando nós fazemos a sensibilização a respeito da separação do material, do armazenamento, nós já orientamos as pessoas para que não deixem resíduo dentro da caixa de leite, por exemplo, né? Passa uma água, deixa na beiradinha da pia, vai escorrendo e depois, então, é que põe. Para evitar chamar vetores para dentro de casa, enquanto estiver armazenado em casa, e para que também as pessoas que estão trabalhando ali não manuseiem coisas sujas. A gente também chama a atenção para esse detalhe, né? Que para separar esse material todo, é feita a catação. Então, ninguém gostaria de estar trabalhando num lugar e pegando coisa suja, né? Aí, a gente pede para que mande já limpo o material. Em 2017, foram recolhidos 406 mil em multas por irregularidades relacionadas ao transporte de resíduos sem licença e flagrante de descarte. Então, aquela ação que eu falei da fiscalização. Diversos veículos e equipamentos foram apreendidos nas ações de fiscalização. Em 2018, mais de 1 milhão até maio. Então, essa intensificação da fiscalização fez com que a arrecadação com as multas subisse. Nós participamos do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero em Brasília, de 5 a 7 de julho. Aqui, de preto, está a Celi, que é a minha chefe, que viria aqui fazer a apresentação, mas a mãe dela tem 97 anos e teve uma convulsão a semana passada. Então, ela ficou impossibilitada de vir. Ela ficou muito triste, mas não deu para participar aqui. E a outra, menina de vermelho, é a da mobilização social. Então, a gente sempre trabalha junto à mobilização com a educação ambiental. Nós temos o hot site Lixo Zero Guarulhos, SP.gov.br, sem o www, onde nós colocamos informações, nós colocamos provocações para as pessoas, né, a respeito de
de descarte, de separação, informações acadêmicas também. O que nós pretendemos com o lixo zero? Construir uma política pública. Fortalecer a corresponsabilidade. Para mim, é um pouquinho difícil o nome do rapaz que fez a apresentação anterior a mim. Hanok. Isso. Desculpe, mas é um pouquinho diferente de Maria, né? Então, tranquilo, você desculpa. Então, ele falou que é a coisa de trabalhar junto, de fazer as coisas juntos. Ninguém consegue mais fazer coisa separada. Então, a corresponsabilidade da sociedade civil, da iniciativa privada e do poder público. Em Guarulhos, foi o poder público que chamou as pessoas a participar. Mas em cidades onde a iniciativa privada teve essa iniciativa, o resultado fica melhor. Que nós ficamos assim, né, para fazer muita coisa. Para publicar qualquer coisa, nós precisamos de 10 a 12 dias para que seja autorizado pela comunicação da prefeitura, para que nós consigamos publicar. Então, assim, se é uma iniciativa privada, já coloca no Facebook, todo mundo já está sabendo, no WhatsApp, né? E nós ficamos assim, de pés e mãos atados, infelizmente, e a gente não tem uma verba específica para a divulgação do lixo zero e não pode divulgar nas mídias sociais, assim, fica complicado, né? E nós usamos ferramentas de sensibilização, implantação e implementação. O programa Lixo Zero, no plano de governo do nosso prefeito, ele atua na cultura, esporte e lazer, criança e adolescente, segurança alimentar, habitação, desenvolvimento econômico, educação, meio ambiente, infraestrutura e mobilidade urbana, modernização administrativa e desenvolvimento urbano. Então, são todas essas pastas que estão envolvidas. São 20 ações só do Ambienta Saúde, e tem também a educação ambiental do SAAI. O Ambienta Saúde é um programa da Secretaria da Saúde que está nos ajudando assim grandemente a fazer o aproveitamento do resíduo orgânico. Então, começou assim com uma hortinha e agora a coisa tomou uma proporção muito grande. Os médicos estão muito satisfeitos com os resultados. Nós temos uma curva que apresenta para nós assim. Uma inovação, ela atinge 2,5% das pessoas envolvidas. Os adeptos iniciais, porque gostaram de ver, porque os outros comentaram, falaram, são mais 13,5%. Aí existe um abismo. E se a gente parar, a gente fica nesse abismo. Então, a gente só fica no começa e vai, começa e vai, começa e vai, né? Se a gente consegue passar esse abismo, a gente chega na maioria inicial. Aqueles 13,5% mais os 2,5% conseguem convencer 34%. Então, a propaganda, o boca a boca, ou falar sobre, né, consegue contagiar 34%. Aí tem a maioria tardia, que demora um pouquinho mais para assimilar, para abraçar a ideia, e tem os 16% de retardatários que, às vezes, abraçam a ideia e, às vezes, não. Assim, são muito resistentes. Então, o que nós não podemos fazer é deixar cair no abismo. A gente tem que passar rápido para essa maioria inicial. Então, o programa Lixo Zero fez 1 ano no dia 5 de junho.
julho, agosto, setembro, né? Nós temos 1 ano e 3 meses. É um bebezinho ainda. Mas os resultados que a gente viu lá no aterro sanitário, eles já foram muito bons para nós que trabalhamos com esse programa, né? Projeto de lei que institui o programa Lixo Zero em Guarulhos, iniciando pelos próprios públicos e organizando eventos com fins lucrativos. Nós temos um projeto de lei. Eu ouvi que estava sendo falado também a respeito de um projeto de lei aqui na cidade, né, sobre lá em obras, sobre a cobrança, essa coisa toda, né? É muito complicado mesmo a gente fazer um projeto para mandar para a Câmara. Nós já estamos, assim, acho que na 5ª ou 6ª edição, que nós começamos em março. E já reuniões, e mexe daqui, mexe ali, não está abrangendo isso, está abrangendo aquilo, não, se chegar assim lá não vai ser aprovado, volta. E nós queremos fazer com que todos os próprios públicos adotem o lixo zero. Então, todas as pessoas, porque, assim, muitas vezes os subordinados vão, participam das reuniões, acham fantástico, mas quando eles chegam na chefia, a chefia diz assim: não, deixa isso aí, não faz isso não, isso aí é bobagem, e acaba não sendo implantado no local. Então, nós queremos um projeto, né, uma lei que faça com que todos, desde do secretário, dos diretores, até o trabalhador operacional, eles entendam o que é lixo zero e para que existe e por que está sendo implantado. A meta é nós termos 90% dos recicláveis recolhidos até 2030 e 50% dos resíduos orgânicos até 2040. A redução de 60% até 2024 e depois 90% até 2030. Os resíduos orgânicos, eles vão ter também uma graduação, né? Até 2024, 10%, 2030, 20%, 2035, 35% e 2040, os 50%. Participam mais diretamente do lixo zero, o resíduo orgânico não é lixo. Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria da Saúde, de Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Proguaru, o Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação. Nisso tudo, nós também usamos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles são 17 objetivos, e envolvem pessoas, a prosperidade, o planeta, parcerias e paz. E se a gente pegar o primeiro, a gente vê que ele tem a ver com o 17º, se a gente pegar o 5º, a gente vê que tem a ver com o 14º. Eles falam entre si, para que a gente consiga atingir metas que levem até esses objetivos que foram firmados em 2015 na ONU, por 193 países. O nosso calendário de reuniões, né, nós temos uma reunião por mês, às vezes de manhã, às vezes à tarde, que é para as pessoas que não podem ir num horário, venham no outro, e temos uma boa frequência das pessoas nessas reuniões. Os próximos passos. Dia Mundial de Limpar o Planeta, Clean Up the World. Vocês já ouviram falar sobre o Dia de Limpar o Planeta? Ele começou na Estônia, onde 50.000 pessoas se reuniram e limparam tudo, em 5 horas.
Aí eles passaram essa ideia para outros países. E outros países abraçaram essa ideia. São 170 países participando no mundo, e aqui no Brasil são 200 cidades que estão participando. Então, no dia 15, as pessoas vão escolher um local, elas já estão programadas agora desde o dia 27, 28 de agosto, já estão inscritas e vão determinar os locais onde vão ser feitas as limpezas. Uma praça, uma beira de córrego, uma rua, né, uma unidade básica de saúde, alguma coisa assim. Então, vão ser recolhidos os descartáveis e o que for lixo. Né? Então, num saco preto vai o que é resíduo, o que vai para o aterro sanitário, e num saco azul fica o material para a reciclagem e vai para os catadores. Nós tivemos um esquenta agora no dia 30, lá na Rua Dom Pedro, que é a rua de maior comércio no centro de Guarulhos, e nós conseguimos, em 1h30, mais ou menos, recolher 60 quilos de material. É muita coisa para uma rua que não é tão grande assim. Então, a gente fica imaginando, por exemplo, uma 25 de março, a hora que fecha tudo, quanta quantidade tem de material que é juntado tudo junto e misturado e vai para o aterro sanitário. Né? Nós teremos de 19 a 27 de outubro a Semana Lixo Zero, é a segunda semana, e nós estamos selecionando algumas pessoas que tragam novos cases na cidade, para que as pessoas conheçam e saibam que é capaz, a gente é capaz de fazer, de realizar. Né? E, no dia 22, vai acontecer lá um seminário que é para a abertura dessa Semana Lixo Zero. Então, vem o convite, né? Para que você seja um elo dessa corrente. Vamos juntos construir um planeta mais limpo, saudável e sustentável. Isso é o lixo zero, o que a gente pretende com o lixo zero. Eu agradeço a atenção de vocês, quero agradecer a Luana, que entrou em contato conosco, fez com que nós estivéssemos aqui presentes, mostrando o resultado do nosso trabalho lá em Guarulhos. Quero dizer que estou muito feliz e agradecida. E, para encerrar, eu queria passar uma coisinha para vocês que eu acho bem importante. O artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Esse é o artigo 225 da Constituição Federal. Agora, uma frase da Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Espero ter deixado aqui uma sementinha no coração de vocês, para que vocês procurem conhecer mais o programa Lixo Zero, os conceitos do Lixo Zero. Estamos à disposição para qualquer participação, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse programa, desse conceito. E, se vocês quiserem implantar na cidade, também estamos à disposição. Tá ok? Muito boa noite, muito obrigada. Obrigado, Maria. Acho que parabenizo aí já a coragem que vocês tiveram, né? Guarulhos é
não tem divisa São Paulo e Guarulhos, né? Elas estão muito misturadas, faz parte de uma grande metrópole. Mas olhando, quando a gente chega de avião, não vê essa diferença, né? É isso que eu ia comentar. E aí nós temos ações aí, são municípios, né? A gente fala, né? O tamanho do município, quase 1,5 milhão de habitantes, não é brincadeira pilotar essa grande cidade. E nós estamos a falar assim, tem cidade que está no tamanho ideal, que é em torno de 250 a 300 mil habitantes, é gerenciável. Daí para frente é um caos, como você falou, a equipe diminuta, né? Você pegar aí 7 pessoas, dividir por 1,5 milhão de habitantes, dá 0, nada para cada, né? A responsabilidade que vocês têm. Eu fui fazer a divisão pela tonelada de lixo ou resíduo, vocês ficam lá no resíduo da conta, na última casa. Eu gostaria de convidar o Ranok aqui, cadê? Está aí. Pessoal, a proposta é a gente fazer aqui um debate, para os dois, né? Não perdi o calor do momento do Ranok, muito menos da Maria, vamos pedir para vocês se sentarem aqui, né? Eu vou deixar um microfone na mesa para vocês irem respondendo, e eu vou passar a plateia, né? Para que haja aí as perguntas, tá? Está muito apertada a mesa? Então, tá bom, eu vou deixar o microfone aqui, o outro... Alô? Bem, pessoal, está aberta a sessão de perguntas. Enquanto isso, nós estamos lá preparando o buffet para o nosso coquetel de encerramento, tá certo? Alguma pergunta? Eu só vou pedir 2 coisas. Ele fez primeiro, depois você? Não, é o Paulinho ali. Pode ser? Paulinho, se identifica aí. Paulo Mancini, atualmente participando da PASC e da Vereda, são 2 ONGs ambientalistas de São Carlos. Bom, primeiro queria cumprimentar a IASC, né, por mais essa semana de temas, né, na área de engenharia e na área de meio ambiente, e também pelo tema escolhido, que é sempre atual, né? Questão de resíduos começou a ser mais estudada, mais debatida a partir da década de 90. Nós avançamos muito em termos de legislação, embora demorou muito, mas nós temos muito que fazer ainda, né? Queria cumprimentar o gerente da São Carlos Ambiental, o Ranok, e desde a antiga Vega Sopave, sabe escolher a dedos os gerentes aqui dos serviços de coleta e tratamento de lixo aqui de São Carlos. Sempre pessoas muito competentes tecnicamente, muito educadas, né? E fico contente, como São Carlense não sabia, pela nossa nota 10 do aterro. Mas eu lembro que uma das condições previstas na nossa PPP, inclusive São Carlos foi um dos primeiros municípios a fazer parceria público-privada para a questão do lixo, e exatamente pela dificuldade de recursos para construir um novo aterro, para implantar um novo aterro, né? Mas uma das condições era também a de tratamento do chorume, né? E, pelo que eu saiba, o chorume está sendo exportado para outra cidade, né? Então, eu gostaria de saber como é que está isso, se vocês têm intenção ainda de fazer o tratamento do chorume para ele poder ser lançado na nossa estação de tratamento de esgoto, que não fica longe ali do aterro sanitário, né? Ou não. Depois, eu queria só dar um toque, Ranok, que eu me senti, assim, como são carlense, como brasileiro, um pouco assim, com aquela mentalidade de ser tratado como colonizado, né? Porque, afinal de contas, todos os recursos, né, que é claro que a Solve está fazendo investimentos, mas ela vai recuperar todos esses investimentos e com dinheiro nosso. Quer dizer, cada tostão que a Solve vai gastar aqui, nós vamos pagar, e com todo o lucro justamente devido a ela, né?
Então, se é uma empresa, por exemplo, como a Volkswagen, onde ela exporta e traz recursos para cá, aí está certo, tá? Parece que havendo investimentos da empresa aqui. Não, mas no caso, a Solvay está sendo nós que estamos sustentando a Solvay, não a Solvay que está fazendo investimentos aqui, assim, né? Está fazendo investimentos, mas que vão ser recuperados, né? É só um toque, assim, né? Em relação a Guarulhos, né? Quando nós implantamos aqui em São Carlos os nossos pontos de entrega de entulhos, nós fomos em Guarulhos para aprender como fazia, né? É muito interessante a experiência de Guarulhos, tem uma gestão de resíduos assim, diferenciada já há muito tempo, né? E o que eu gostaria de perguntar, na linha, inclusive, do que o Ranoc falou, eu concordo plenamente com o Ranoc, eu acho assim, é impossível, a gente tem lixo livre, né? A gente fala assim, todo mundo critica, ai, passe livre, imagina, nada pode ser de graça, tal. Mas se nós podemos ter lixo livre, ou seja, a gente põe a quantidade que quiser e não paga nada, eu ponho lixo para fora de casa a cada 30, 45 dias, porque eu reciclo os secos e reciclo os úmidos, né? Eu faço compostagem em casa. Então, é só mesmo papel higiênico, algumas coisas e tal, que a cada 30, 45 dias. Mas, provavelmente, pelo meu imposto, eu pago mais que o meu vizinho, que às vezes põe 200, 300, 500 quilos de lixo por dia. E eu fiquei surpreso também, na sua fala, Ranoc, em relação aos grandes geradores. Nós temos legislação que permite a cobrança dos grandes geradores. Pela nossa legislação, eu acho que é 100 quilos, 100 litros por dia, no máximo, que a gente pode, teoricamente, né, pela lei, pôr na rua. Então, e aí uma dúvida, né, quando você diz grandes geradores, você não está se referindo às indústrias. As indústrias pagam para colocar no aterro, né? Então, eu gostaria de saber da representante de Guarulhos, né, como que em Guarulhos, se tem taxa de lixo, se cobra pelo menos os resíduos de serviço de saúde, que aqui em São Carlos também não se cobra, que é um absurdo, né? Eu gostaria de saber um pouco mais das informações de gerenciamento lá de Guarulhos. Muito agradecido. Obrigado, Paulinho. Já aproveitando aí, a questão da taxa do lixo, né, que é uma coisa que está sendo perguntada, e a experiência aí A minha pergunta aí, já vou juntar as duas, né, que a gente já faz, aproveitando uma de lixo e o que o Paulinho perguntou da tua experiência lá, Maria. No caso de ter mãos amarradas, fazer parceria com ONG não seria uma saída? Ou com associações de classe, por exemplo? Aqui a IASC poderia publicar no Face dela os resultados de qualquer ação que seja feita aí, né? Só ver se isso é viável. E a questão da taxa, né? Sem cobrar nada, o mundo é livre, foi o que o Paulinho falou, cobrando o cara, né? Eu vejo a questão de restrição de viagens quando começaram a pedagiar, né? Agora tem pedágio até para sair da cidade e entrar. Depois eu passo para mais uma pessoa aí, quem tiver, o colega aqui levantou a mão. Paulinho, né? Paulinho, boa noite. Obrigado pelos cumprimentos aí. Obrigado pelo toque também. Eu acho que se eu passei essa impressão, realmente não foi o objetivo. Muito pelo contrário, acho que a gente está aqui para entregar valor para a sociedade. É evidente que a gente é uma empresa privada, que existe um lucro envolvido nisso. Mas a gente vive num mundo que gira em torno desse mecanismo, né? Então, acho que se a gente vem, entrega valor, melhora a qualidade da gestão do município, contribui para a redução de problemas de saúde pública, por exemplo, porque cada R$1 gasto com saneamento, você reduz 5 com saúde pública. Eu acho que, e no final do dia, existe uma remuneração evidente de todo o dinheiro que foi investido aqui, e coloco mais um item, Paulinho, que é todo o risco envolvido em ter um contrato como esse, do lado do privado, que é um risco enorme. Hoje eu sou responsável técnico aqui do aterro sanitário, eu sou representante legal da empresa, e a empresa é responsável. Então existe toda uma responsabilidade que vem com tudo isso. Que é fácil você falar, não, a empresa está aqui para explorar o município.
Não é isso. Não é isso. Queria deixar claro aqui, a gente está aqui para entregar valor para vocês. É evidente que tem uma conta a ser paga, porque existe muito dinheiro que é investido. Como vocês viu, os números são grandes, são significativos. Mas eu faço aqui meu agradecimento pelo toque, enfim, abordando aí os seus questionamentos, né? O chorume, né? Como você colocou. Na realidade, a previsão que existia é que o chorume seria enviado inicialmente, né? Existe até uma carta de anuência que o chorume seria enviado para a estação de tratamento Monjolinho, aqui do Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Isso, inclusive, foi previsto no EIA-RIMA do aterro sanitário em operação. E isso se materializou por um período muito curto. Foi enviado somente o chorume do aterro Guaporé, quando ele estava em operação. O contrato iniciou em agosto de 2010, acho que isso deve ter ocorrido no máximo até meados de 2011. E desde então nunca mais foi enviado nada de chorume para o SAI. Não vou entrar nas questões, até porque eu nem estava aqui, né? Eu acho que assim, isso foi previsto, e isso, inclusive, gera um desequilíbrio no contrato, porque tinha uma declaração de que seria recebido, e você considerou isso, a gente considerou isso na proposta inicial como custo. E o custo operacional, o maior custo operacional dessa concessão, eu não faço mistério a ninguém, é o tratamento do chorume. O chorume representa 50% do custo do aterro sanitário, que é um custo enorme, é onde está a maior parte do investimento. Tá? Desses 20 milhões, em torno de 15 milhões foram investidos no aterro sanitário. Desde o licenciamento, desapropriação e todas as obras que tem aí envolvidas. E hoje a gente envia assim, o chorume para Ribeirão Preto, né? A gente está buscando alternativas, que já que a porta está fechada, o chorume continua sendo gerado, e não é pouco, e a gente envia para Ribeirão Preto, né? Porque é a solução que a gente teve mais barata até então. A gente está sempre buscando alternativas, conversamos inclusive com a CETESB para nos ajudar a buscar outras alternativas, já que o SAI hoje encontra-se fechado. A gente está, sim, em tratativas com o SAI. Desde que eu cheguei, esse é um dos meus desafios. E eu trabalho em pró não só da São Carlos Ambiental, de ter uma solução ambientalmente melhor, porque o SAI está próximo, a estação está a 20 quilômetros do aterro, 25 quilômetros. Eu tenho que rodar aqui 100, 120 quilômetros para ir. Tem todo um risco ambiental envolvido nisso. Entendeu? E não é interessante para nenhuma das partes. Então, é uma busca de uma solução conjunta com o município, que o município vai ser beneficiado também. Porque isso gera um desequilíbrio significativo no contrato. E é algo que tem que ser discutido. O SAI é um sistema autônomo de água e esgoto, ele é uma autarquia, ele está relacionado à prefeitura. É um órgão que, em suma, é um órgão municipal. Sim, sim, exatamente. A gente avançou muito nessa conversa. A gente tive várias reuniões já no SAI. E tem uma questão técnica, claro, envolvida. A estação está realmente no limite dela, ela precisa passar por uma reforma. Foi aprovado recentemente, aí, saiu a notícia, né, em torno de 30 milhões de reais, que foi aprovado a fundo perdido, se não me engano, para eles fazerem uma reforma. Mas para uma estação de uma cidade de 250 mil habitantes, 30 milhões de reais não é quase nada, para falar a realidade. E eles são limitados, que eles não podem reformar o que tem, eles têm que fazer uma coisa a mais, está bem amarrado isso daí. Então, eles têm uma dificuldade financeira grande e a estação está no limite dela. Existe, sim, uma deficiência. Mas a gente está discutindo, um dos caminhos é fazer um pré-tratamento via aeração. A gente já tem as lagoas de acúmulo no aterro, que elas têm um período de detenção alto, e isso já é um pré-tratamento por si só, né? Principalmente na parte anaeróbia. Mas está avançado, a gente quer buscar essa solução, estamos em tratativas e é uma conversa conjunta, né? Como eu falei aqui, é uma solução para todos isso, e para o meio ambiente também. Sobre os grandes geradores, realmente tem a lei que define que é 100 litros. O que eu estava dizendo? Existe realmente, as indústrias pagam por isso, e muitas delas mandam a maior parte fora de São Carlos, nem vem para cá, nem vai para aterro. Uma pequena parte vai para aterro. E muitas mandam para fora. Tem um aterro sanitário muito forte na região, que é o aterro sanitário de Guatapará, que fica na região de Ribeirão Preto, que é um aterro de 3 mil toneladas dia, licenciado para receber 3 mil toneladas dia. Então, é 10 vezes maior do que o aterro que a gente tem aqui, em grandes números. E eles recebem vários tipos de resíduos também. Eles não recebem só o K2A, K2B, tem K1, enfim. É um aterro, e é um aterro privado, no caso. É diferente daqui.
Exatamente. Então, eles acabam mandando muito para lá, mas o que eu estava abordando é condomínios, por exemplo. Isso é algo que tem que ser considerado, entendeu? E tem muito também da ilegalidade, Paulinho. Que quem acaba colocando aonde? Aqui. O problema está onde? Na fiscalização. E quem fiscaliza não é a Ação Carlos Ambiental. Exatamente. Então, é sim um trabalho que pode ser feito em conjunto? Sim, e deve ser feito em conjunto. Mas é algo que precisa ser levado a sério isso. E quando você aumenta o município, é muito significativo. Aqui é significativo, imagina numa cidade como São Paulo. Essa ilegalidade é muito importante. Acho que era isso, né, Paulinho? Então, Paulinho, em Guarulhos não é cobrada a taxa. A prefeitura assume toda a despesa. Existe uma coleta que é feita de material de saúde, tem os pequenos geradores e tem o material que vai para o aterro todo misturado. Nós temos exemplos que vieram da Itália. Lá eles já têm 260 cidades que são lixo zero. Eles não têm nenhum problema em cobrar a taxa. Então, é feito assim. Separa o reciclável, dá destinação também para o orgânico, e só o rejeito vai para o aterro. Eles têm um chip nos sacos para lixo. Os sacos são distribuídos pela prefeitura, né? Pelo órgão competente. E quando chega lá, então, passa o chip pelo caminhão e vê quantos quilos. Então, quem deixa de mandar material para o aterro tem desconto no valor do IPTU, da taxa do IPTU. E quem manda mais quantidade paga uma taxa maior. Mas eles têm 10 anos de aplicação, 11 anos de aplicação do lixo zero lá. E nós estamos engatinhando aqui. Então, vamos chegar lá. Vamos, com fé, a gente chega lá. Né? Temos bastante esperança de chegar nesse nível. Em São Paulo, tentaram colocar a taxa e politicamente foi execrado quem tentou colocar. Então, as pessoas têm medo, né? Os políticos têm medo de fazer coisas que o povo vá contra. Mas tem que perceber que não é uma coisa para hoje, é uma coisa para a semana passada, 20 anos atrás já. A gente não tem muito tempo para ir para frente. Diz que quando a água bate no bumbum, a gente começa a nadar, né? Só que agora a água já está acabando e ela não vai chegar a bater, a gente vai ter que nadar no seco. Então, essa cobrança de taxa ela vai ter que ser real mesmo, não tem como. Quanto às parcerias com as ONGs para divulgação, eu não sei se os resultados poderiam ser publicados, poderiam entrar nas redes sociais assim. Nós tentamos fazer algumas coisas. Né? Por exemplo, a compostagem está sendo feita em unidade básica de saúde, o que eu falei para vocês que os médicos estão muito contentes lá, é que começou a ser feita uma horta numa UBS e foi participar lá uma criança que tinha... ele tem 16 anos, mas com síndrome de Down. E a mãe era requerida 24 horas por dia. Ela não podia se tratar de nada. Ela não podia ir ao dentista, não podia ir ao médico, porque tinha que ficar 24 horas por dia com o filho. Aí as meninas da UBS começaram a fazer uma horta. Resolveram lá pegar um pedaço, um espaço do terreno e fazer. E ele se interessou. E essa horta foi tomando uma proporção maior, e virou uma compostagem, e um senhor que tinha síndrome do pânico e depressão veio ajudar as meninas da UBS a fazer,
E todo mundo criticava porque, nossa, mas essa hortinha, fica mais tempo nessa hortinha do que dando atenção para os pacientes, e não sabiam o que estava sendo plantado ali. Então, tem o resultado com 3 pessoas, comprovado pelos médicos. Essa pessoa com depressão, ele está trabalhando lá na UBS e já está ajudando 2 escolas a fazerem compostagem, e trabalha junto com as crianças. Esse menino com síndrome de Down, ele vem ali, fica com as meninas que estão fazendo a horta, fazendo a compostagem. A mãe pode cuidar lá mesmo na UBS, fazer os exames dela, fazer as coisas dela. Então, o lixo zero também é qualidade de vida, né? Então, o item 3 ali das ODS, saúde e bem-estar, ele está bem dentro desse conceito, né? Tem mais 2 perguntas por enquanto, uma aqui, uma ali. Boa noite, meu nome é Marcelo, sou engenheiro de Minas e sou autônomo. Tá? É o seguinte, Ranoc, o Paulo tocou no assunto de chorume. Eu já vi alguma coisa sobre a recirculação do chorume no aterro, e isso ajuda na compactação. Vocês já pensaram nisso? Uma outra coisa, você comentou que acho que vocês ganharam alguma coisa de vida útil aí em alguma das células, né? Peguei isso estava meio distraído, mas depois eu vi isso daí. Parece que foi o quê? Melhor compactação, equipamento? Tá. Existe algum projeto para a utilização do metano no encerramento do aterro? Tá. E já para completar para a Maria, vocês estão licenciando um aterro para 5 anos. Muito pouco pelo volume e tudo, sendo que o investimento é alto, 5 anos. Só que vocês começarem a usar, você já tem que começar a licenciar outra, arrumar outra área. Qual o motivo? Área? Existe um espaço em torno do aeroporto onde pode ser construído um aterro sanitário. E ele está sendo licenciado próximo desse outro que já existe, e é uma APP. Infelizmente, nós não temos área disponível para licenciar um novo aterro. Apesar dele ser pequeno, né, para durar 5 anos, ele está dentro de uma área de proteção permanente. Isso. Exatamente. Exatamente. Isso. Isso. Uhum. Então, ele tem essa fase de 5 anos e tem um outro já sendo pleiteado para 10 anos. Mas 15 anos para nós vimos que desde 2001 até agora em 2018, foi né? Agora, 15 anos também vai ser muito rápido. E, a respeito do chorume, o chorume de Guarulhos viaja até Barueri para fazer o tratamento, e de Barueri, o que sobra de lodo vai para Caieiras. Caieiras é uma empresa do Grupo Solvim, inclusive. Realmente, tem esse... Exato. É um empreendimento privado, no caso, ele recebe resíduo de várias regiões, uma boa parte de São Paulo, o resíduo vai para lá, e de vários outros municípios no entorno. E realmente tem essa troca, uma troca, como se fosse um convênio, um encontro de contas aí que foi feito entre Sabesp e o aterro, onde o aterro recebe uma quantidade importante de lodo das estações, né, tanto esgoto quanto água, e é enviado o chorume lá para a ET de Barueri, que é uma ET monstruosa, né? Uma ET que acho que está hoje em torno de 16 metros cúbicos por segundo, que é uma ET muito grande. Para vocês terem ideia, aqui é 0,5. Então é
32 vezes maior do que a estação de tratamento aqui de São Carlos, que é uma estação significativa também, não é uma estação tão pequena, é uma estação única para uma cidade de 250 mil habitantes. E essa também é uma das nossas abordagens, Paulinho, que existe uma questão da diluição. A nossa vazão de ar é muito pequena frente a essa vazão, é mínimo. Para vocês terem ideia, é uma discussão de 0,2% da vazão. É muito, muito baixo. E o que Rafa, ou ASB, que é um tratamento ruim para o chorume, que tem cadeias longas carbônicas, e você precisa de tempo de detenção, basicamente, para você conseguir degradar esse tipo de efluente, né? E aqui o tempo de detenção de qualquer OASB é baixo. Aqui gira em torno de 7 horas, é muito pouco. Você precisaria no mínimo aí um dia. Que o ideal é que se fosse uma aeração prolongada, lodos ativados, que seria o adequado para esse tipo, que é no caso lá Barueri, né? Barueri é assim. Bom, entrando aqui na sua pergunta, Marcelo, você falou da recirculação de chorume. Excelente a recirculação de chorume. Melhora a compactação ainda mais, a gente vai melhorar ainda mais a vida útil, que é basicamente por causa de densidade. Tá? Então, mas a CETESB, historicamente, não aprova esse tipo de... Tem muitos estudos, mas não tem nenhum aterro aí. Tem assim, aterro, feitos estudos piloto sendo realizados. A gente até tem uma linha de abordagem, a gente tem a intenção sim de abordar esse tema com a CETESB, mas vai ser uma recirculação muito limitada, só na frente de serviço. Ela não vai ser feita no aterro inteiro em si, que você poderia utilizar em toda a área impermeabilizada, você poderia utilizar. Isso é feito em outros locais, a depender da linha de pensamento da agência ambiental. E aí você recircula em todas as áreas impermeabilizadas do aterro, para controle de poeira, enfim, tem várias aplicações. Que muda. Proibiu, né? E até porque se transformou numa montanha, num morro, né? Sim. A gente brincava, mas tem que avisar a NAC, de aeronáutica, né? Que tem um novo acidente. Mas eu acho assim, a CETESB deveria ser um geólogo para fazer laudo. Tem que ser uma coisa super... Não, a estabilidade ela não é nem tanto o problema. Sim, não, assim como o nosso também é. A gente faz monitoramento geotécnico, tudo, isso a gente presta conta, tem vários marcos que a gente monitora isso o tempo, periodicamente, informa, tem relatórios e tudo mais. É uma questão histórica, talvez, de algumas cabeças que estão lá e são reticentes em relação a isso, talvez por algo antigo, sabe? Mas a gente está aqui justamente para talvez provocar e tentar trazer novos horizontes, né? A gente está ciente disso, é algo que a gente vai abordar em algum momento com a CETESB. O momento não é exatamente esse, mas temos toda a intenção. Isso melhora a operação do aterro como um todo. Opa. Sim, concordo, Paulinho. A ideia é justamente isso, estruturar algo, fazer um estudo em conjunto que dê mais credibilidade, que não adianta só a São Carlos Ambiental falar isso. Então, em conjunto com uma IASC, em conjunto com uma USP, uma UFSCar, fazer um estudo sério sobre os impactos disso e volto a dizer, é numa área impermeabilizada já. O chorume vai acabar sendo recirculado ali mesmo, ele não vai fugir do sistema que ele já passou. Entendeu? Então... Perfeito. Deixa eu só, para não ficar aqui, tem mais 2 perguntas, senão é que você vai matar, eu não quero, sem agressão aqui, não quero nenhuma morte. Sim. Essa é a questão de estabilidade do aterro. Hoje a gente não recebe nada de lodo no aterro, tá? E principalmente por quê? Porque esse é um aterro classe 2A. Então, a licença limita o tipo de resíduo que eu posso receber. Então, para receber o lodo, eu tenho que fazer NBR 2004, caracterizar esse lodo, avaliar se o lixiviado tem potencial de ser contaminante ou não e se ele é compatível com o aterro. Inclusive, isso é algo que a gente está discutindo, inclusive com o SAI, porque o SAI tem um custo enorme de envio, ele envia hoje justamente para Guatapará.
É um custo enorme operacional deles, assim como o chorume é um custo enorme nosso, o lodo é um custo enorme para eles. Por isso que existe esse tipo de cooperação aí entre instituições de água, esgoto e aterros sanitários. E a gente tem essa limitação, tem que ser feita a NBR 2004 e ser avaliado. Inclusive, só trazendo também essa informação à luz aqui, foi previsto no ERIMA deles que eles enviariam o lodo para o aterro sanitário municipal. Então, e não acontece nenhuma coisa nem outra hoje, sabe? É isso que eu falo quando eu falo que a gente precisa buscar a solução conjunta. E quem ganha com isso é o município, entendeu? Sobra dinheiro para a gente fazer mais coisas, entendeu? Reduz a pressão, volto a dizer, custa caro fazer gestão de resíduos sólidos. Não é pouco caro, é muito caro. É muito caro. É muito investimento, é muito custo operacional. E só vou abordar o último. Então. Claro, cara. Eu estou preocupado que a vida útil do microfone é às 10 horas. Então, nós temos poucos minutos. E isso daqui está sendo gravado e transmitido ao vivo. Então, por isso que eu estou prezando o microfone. Se as perguntas fossem diretas, desculpa falar, as respostas sejam mais pontuais. Com certeza. Porque quando começa a dar falha aqui, a gente perde a gravação lá final. É que o assunto é bom, né? Então, a gente fica... coça aqui. Mas só vou abordar rapidamente o último que o Marcelo falou, ele perguntou do aproveitamento do metano. No contrato não existe previsto aproveitar o metano para geração de energia, por exemplo. Existe sim previsão para fazer um sistema de queima controlada, isso é algo que vai acontecer em algum momento. Mas você perguntou justamente isso, do aproveitamento, né? Pensando talvez na geração de energia elétrica. O Grupo Solvi tem 3 aterros, são os aterros muito grandes, Caieiras tem. Caieiras é um aterro que recebe 10 mil toneladas dia, ele tem a maior usina instalada de 30 mega, gera energia para 300 mil habitantes. Tem também no sul um aterro que recebe em torno de 3 mil toneladas, Minas do Leão, e um outro aterro na Bata, em Salvador, que recebe em torno de 3 mil toneladas. Então, só para você ver as quantidades, aqui é um aterro de 200. Tem muito investimento, e para fechar a conta, você precisa de volume, justamente de resíduo, para gerar gás e poder, enfim, gerar energia. A gente fez um estudo, é possível fazer, mas é algo que tem que ser discutido com o município, seria uma usina, um gerador de 1 mega, que daria para gerar em torno para umas 30 mil pessoas, mais ou menos. É algo a ser estudado, a gente já tem conhecimento, temos a expertise, a gente já avançou, é algo que vai ser discutido no momento certo com o município. Peço desculpa pela simplicidade da pergunta, é bem simples e bem direta, mas tem um motivo para eu fazer essa pergunta. E que é o seguinte, tendo em consideração que aproximadamente 50% dos resíduos sólidos urbanos são gerados pela construção civil, e apesar de que é gerente de um aterro sanitário, disse a determinada altura que o aterro sanitário dista da cidade cerca de 25 km. Eu ia lhe perguntar se tem informação de quanto dista da cidade, aproximadamente, a área de transbordo e triagem mais próxima e a usina de reciclagem de cinzas e vermelhos mais próxima também. Como é seu nome? É o Romão. Romão. Eu não tenho conhecimento da estação de transbordo mais próxima nessa linha que você falou desse tipo de resíduo. RCC hoje, o que eu posso te falar em relação ao aterro, né? Chega quase muito pouco no aterro sanitário de RCC. Você pode sim dispor RCC dentro do que está limitado dos 100 litros. E isso pode ser feito por habitante. A quilometragem. Não tem estação de transbordo hoje aqui em São Carlos, né? Não tenho conhecimento. Dentro do nosso contrato só teria se fosse de K2, né? O K2A no caso domiciliar, mas para essa distância de 25 km sai mais caro a gente fazer um transbordo, licenciar e tudo mais. Não vale a pena fazer. Então tem um custo importante, mas sairia mais caro a gente fazer um transbordo para isso, que é o que eu posso te falar. Tá bom? Boa noite, meu nome é Ademir. Ranoc, eu queria não é nenhuma pergunta, é mais uma sugestão. E a sugestão é a seguinte, como você pediu, eu gostaria que você incluísse nos seus planos a educação ambiental e a educação sanitária. Como a Celi mostrou logo no começo da apresentação dela, ela economizou bastante, 1 ano a mais, só pela educação ambiental que ela usou esse termo também.
Aqui em São Carlos, você andando pelas ruas, você pode perceber que você encontra latas de alumínio, plástico, saquinho de supermercado. Eu mesmo andando pela rua, que eu ando a pé no centro, eu já vi pessoas jogando fralda pela janela do carro. Então a educação ambiental é super importante. Existem trabalhos feitos, que eu conheço, pela Universidade Federal de São Carlos, com relação a isso também. Esse trabalho foi feito na cidade de Iraci, que o pessoal não sabe onde coloca o lixo. Voltando, expandindo um pouco mais com relação a você cobrar a taxa de lixo, eu acho que talvez não seja uma hora propícia antes de ser implementada a educação ambiental e dividir em sacos recicláveis, porque o povo joga por cima do muro. Então, essa é só a sugestão para você. Perfeito. Incluir o programa de educação ambiental e educação sanitária, inclusive, sim. No seu plano de... Como é seu nome? Ademir. Ademir, desculpa. Ademir, a gente já tem um programa de educação ambiental em andamento. Como eu disse, o Portas Abertas é um programa de educação ambiental permanente. A gente recebe alunos, é um público específico no caso, né? A gente recebe alunos, a gente faz uma palestra, a gente ensina sobre isso, a gente tem uma campanha de divulgação dos tipos de resíduo, a gente tem uma campanha agora que a gente vai lançar, ela já foi lançada no passado, a gente vai retomar agora, campanha Lixo Seguro, porque muitos dos nossos coletores são machucados pela má disposição incorreta do lixo pontiagudo, vidro, e isso causa impacto. Eu, como coletor a menos, me gera vários problemas. Primeiro, que é um problema de uma pessoa, um ser humano que está se machucando ali e está sendo colocado em risco. Segundo, que tem outros problemas, de falta gente, absenteísmo, enfim, tem tudo uma questão envolvida nisso. Concordo plenamente, é um desafio enorme essa questão da educação ambiental. Por isso que a gente está procurando se aproximar, desde que eu cheguei, se aproximar das universidades, conversar com a UFSCar, conversar com a USP, sabe? A nossa mentalidade está muito nesse sentido, mas isso não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho. Por isso que a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu acho que tem que ter uma iniciativa a nível municipal, junto com o privado, para estruturar um programa de educação ambiental. Já foram feitas coisas pontuais no passado, pelo que eu levantei de histórico, eu não estava aqui, mas é fundamental isso, concordo plenamente. A gente faz... as pessoas não sabem que tem o aterro sanitário aqui, elas não sabem onde fica, elas não sabem quem gere. Para você ter ideia, a gente fez uma pesquisa interna na São Carlos Ambiental, e alguns coletores não sabiam que o aterro sanitário era operado pela São Carlos Ambiental. E a maior parte da nossa mão de obra não é novidade para ninguém, é da cidade de Iraci. 95% da nossa mão de obra vem de lá. Então, tá dentro de casa, sabe? O desafio é muito grande. E a gente vamos trabalhar, com certeza, só fortalecer isso. E fica aqui o convite para a gente tentar estruturar. Talvez a EASC possa ser também um ponto aí, de intersecção, né, entre as partes envolvidas. E acho que é algo para a gente conversar. E eu acho que hoje, para mim, aqui é um marco. Assim, eu diria que nossos laços só aumentem daqui para frente. É isso aí, Ranok. A proposta, a EASC está de portas abertas aqui, a questão da educação ambiental. A Maria ia falar, não é um carro qualquer que joga a fralda, é um carro, às vezes, de alguém até com doutorado, mestrado e pós-graduação lá, que por um mal-estar momentâneo, mau cheiro e não saber o que fazer com aquilo, joga para a rua. É a nossa realidade, né? A gente não é só a classe social, mas a gente tem que ter uma educação ambiental forte. E eu concordo com a Ademir. A gente não adianta cobrar se o cara nem sabe o que vai fazer com aquilo. Primeiro ele tem que saber a consequência de que pode acontecer para depois vir a cobrança. É que o Brasil é sempre invertido. Sim. É muito mais fácil a lei que você está querendo sair uma lei de multa do que uma lei de educação ambiental. Punitiva, lei de multa, o cara aprova no primeiro minuto. Exatamente. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, pessoal. É só uma questão de otimização, senão a gente pode virar a noite aqui. Tá, eu tenho 3 perguntas, eu sinto muito, mas aí nós vamos ter um coquetel de confraternização, tenho certeza que os dois vão poder conversar aí, eu deixo a porta aberta aqui, e aviso que tem super importante na pastinha de vocês, uma pesquisa de opinião, vocês colocarem o nome do palestrante e a palestra. Então tem a colega, o menino e se encerra com a Iera. Exatamente, eu vou pedir para fazer as 3, você faz uma, você faz a outra, a gente fecha o... Boa noite, meu nome é Gabriela, sou do Peru e eu estou fazendo meu mestrado aqui na Federal.
Eu estou muito apaixonada por resíduos sólidos. Bom, minha pergunta é assim. Em que cidades do Brasil se está atingindo taxas consideráveis de recuperação dos resíduos orgânicos e recicláveis? Olá, meu nome é André, eu sou doutorando em Engenharia de Materiais e sou participante e cofundador do Fórum Comunitário de Resíduos Sólidos aqui em São Carlos. A gente já tem tido diálogo com o Poder Municipal faz algum tempo e algumas das iniciativas que a Maria apresentou também são coisas que a gente tem feito desde o início das nossas atividades aqui. Eu teria várias perguntas para o Ranoc, mas eu vou fazer algumas para a Maria. Eu estava interessado particularmente em algumas experiências de Guarulhos e queria saber, primeiro, se vocês têm PMGIRS e se ele está em processo de elaboração. Um segundo ponto seria se o executivo do município está participando para facilitar a execução da logística reversa, se ele está facilitando algum tipo de acordo setorial ou se está trabalhando em algum projeto de lei junto com o legislativo ou fazendo alguma proposta para que haja logística reversa, especialmente no que tange, por exemplo, os resíduos eletroeletrônicos, por exemplo, coisa que eu não ouvi falar hoje. E, além disso, em Guarulhos especificamente, você falou de algumas metas, é bastante interessante isso, espero que vocês consigam, mas eu queria saber como é que está a cobertura atual em área para coleta seletiva, para o programa de coleta seletiva para recicláveis, e em volume, quanto dos recicláveis, ou em peso, quanto reciclável é passado para as cooperativas. E, bom, Ranoc, em relação à educação ambiental, vamos conversar mais, a gente tem bastante contato. Eu agradeço aqui o colega, mas a Maria pode escolher das 4 ou 5 que ele fez, uma pergunta só, tá? Que foi combinado, 4 perguntas, você fez 4, você gastou dos outros. É uma pergunta e uma pergunta. Tá. Afinal de contas, como professor, eu gosto de ordenar essa coisa. Eu falei que eram 4 perguntas. Ela fez uma, você fez 4, vamos ter 10. E o colega ali participa de um fórum de resíduos sólidos aqui. Eu gostaria que vocês trocassem cartões e você viesse junto aqui apresentar o fórum. Tá, né? Muitas das coisas que você fez talvez demore mais tempo. Quinta eu vou apresentar o fórum. Quinta eu vou apresentar o fórum. Então, e aí junta as dúvidas, né? Os dois conversando, porque algumas dúvidas são muito pontuais. Quantos quilos, quem foi, que dia que foi, né? Talvez demore. Não sei se você tem esses dados, mas... Agora a sua pergunta, que é... Boa noite, meu nome é Simone, eu sou professora na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E eu vou fazer uma pergunta para a Maria Aparecida. O que as instalações públicas, né, têm feito para incentivar essas cooperativas de reciclagem? Por exemplo, dentro das instalações, vocês têm usado material reciclado, papel reciclado, para incentivar esse programa que vocês estão querendo implantar? Agora a última. Boa noite, eu sou arquiteta, meu nome é Yara. Eu assim, não escutei em nenhum momento hoje aqui nenhuma menção a respeito da cooperativa de reciclagem que nós temos aqui. Ela precisa de muito apoio. Eu conheço essa reciclagem, eu, por iniciativa própria, estive lá. Eu trabalho com sustentabilidade, eu me interesso muito pelo assunto resíduos. Já que temos aqui uma experiência tão bacana, né, com várias ações, né, incluindo de cooperativas de reciclagem, por que não fazer, talvez, algum combo, né, entre as partes, né, de trocas? Eu acho que seria muito bem-vindo, porque essa é uma cooperativa que está passando por várias arguras e dando a volta por cima, pelos sinais que eles andam apresentando. É só isso que eu gostaria de colocar. Obrigada, viu? Então, a Yara fez uma colocação. Obrigado, Yara. Eu acho que isso é super importante, a interação aí das... Então, passo aí as respostas. Tem a menina do Peru, não? Ela fez a pergunta ali, quais as cidades que têm os índices. O colega ali, fica a liberdade da Maria escolher as 3 perguntas que ele fez, né? A colega aqui
fez a pergunta para você, para a Maria também. Tá bom, Maria? Você tem? Eu já mato aqui. Tá bom. Gabriela, é isso? Gabriela, existem algumas experiências sim, de sucesso no Brasil. São pontuais, infelizmente, mas existem. Em relação a recicláveis, a cidade que mais recicla do Brasil hoje é São José dos Campos, a cidade a qual eu nasci, inclusive, gloriosa São José. Eles têm um programa bastante estruturado lá de coleta seletiva e fortemente de educação ambiental. Está muito relacionado uma coisa com a outra. Não adianta você implementar a coleta seletiva se você não tem educação ambiental, se você não separa na fonte. Se você não separa na fonte, o que você vai coletar vai estar totalmente difuso e vai acabar sendo misturado. Curitiba também é um exemplo positivo de coleta seletiva. Sobre orgânicos, eu não tenho uma referência aqui para te falar. Talvez Maria possa nos ajudar. Existem algumas iniciativas assim, de compostagem, tem algumas coisas relativamente, eu diria, incipientes até no Brasil. Na parte de orgânicos, que eu posso te falar do Grupo Solvi. O Grupo Solvi aproveita, tem uma empresa que chama Organo Solvi, que aproveita o rejeito ela é uma empresa basicamente de compostagem, ela usa uma parte do resíduo orgânico de rejeito, mas ele acaba sendo não municipal, acaba sendo de indústria, coisa relacionada à vinhaça, coisa relacionada à indústria alimentícia, mistura com mineral e faz um fertilizante, no caso organomineral. É um mercado a ser explorado, mas é um mercado que está definido ou limitado, eu diria, por commodities, né? Fertilizante é commodity no mundo, então é uma concorrência violenta, é uma empresa que passa por dificuldade aí, ainda de se desenvolver. E só aproveitando a Coopervida, é a Coopervida que você se referia, né, Yara? A Coopervida realmente está passando por desafios grandes, né? Acho que não é novidade para ninguém. Está aí trabalhando lá, eu conheço a Neia também, estive junto lá com o professor Bernardo, estive junto com Liane também em algumas discussões. O que a São Carlos Ambiental está fazendo para tentar ajudar a Coopervida? Porque a coleta seletiva em si, ela não é um serviço que faz parte do contrato. Não tem uma previsão de remuneração para realizar a coleta seletiva. Existe um gatilho que, se você contribuir para que isso aconteça, você pode ter um bônus no futuro. Ok, mas o que acontece? A gente está buscando alternativas para tentar ajudar. E uma alternativa que existe é o conhecimento técnico que a São Carlos Ambiental tem, enquanto empresa, enquanto grupo. E o que está em andamento? A gente está fazendo toda a ressetorização da coleta seletiva realizada pela Coopervida hoje. Então, eles não tinham nem um mapa do que eles faziam. Eles fazem a mesma rota desde 2000, para vocês terem ideia. Imagina o quão desatualizado está. E aí a gente fez um trabalho inicial de identificar, com um software simples de celular, de GPS, a gente conseguiu mapear a rota deles, a gente tem a rota já desenhada, e a gente vai fazer uma reunião na semana que vem, inclusive, para propor uma reordenação dessa rota, para que ela seja mais otimizada e assim eles consigam expandir a coleta e, eventualmente, aumentar a área coletada no município. Isso vai ajudar, e a gente está buscando alternativas para tentar ajudar com o mínimo de custo possível. E é algo que com certeza ajuda eles, né? Tinha um ponto, a gente já identificou áreas que eles coletavam no mesmo dia que a coleta domiciliar coletava, ou seja, a coleta domiciliar coletava o lixo que estava separado. Então, até isso a gente está propondo. E estamos tentando ajudar da maneira, no que é possível hoje ser feito, né? Acho que o desafio não é só esse, volto a dizer, não adianta ter coleta sem ter educação. E a educação é um desafio não só da São Carlos Ambiental, mas do município. E aí a gente precisa tentar estruturar um programa sério e ter contrapartidas de todos, né? E a gente tem todo interesse em fazer isso e estamos abertos para discutir. Quanto à quantidade que você perguntou, eu queria depois ficar com o seu contato, porque nós temos uma divisão que trata especificamente das cooperativas, do material reciclado, essa coisa toda. Então, eu posso pegar os dados e passar para você num contato que você me passar. De todas as perguntas, as 4, né, que você fez, qual é a pergunta que você gostaria de pontuar mesmo?
Então, está tudo muito, muito em discussão. Eu percebo que nós trabalhamos num salão assim reto, né? E são divididas as mesas, as pessoas ficam assim nas mesas, mas é tudo aberto, bem amplo. E eu percebo que as pessoas, os técnicos que são lá do aterro, e o diretor, o secretário, eles estão muito empenhados em fazer todos os processos que cheguem a esse resultado. Quanto à participação do Legislativo, nós temos pouco interesse de que se participe, que se faça a coisa acontecer. Então, a lei é de 2010, mas a regulamentação dessa lei, que tem que ser feita pontualmente por cada município, ela vai sendo deixada para depois e não se consegue. Nós não conseguimos nem passar para os vereadores o programa Lixo Zero ainda. Nós não tivemos esse acesso para dizer para eles, olha, o município está trabalhando com isso aqui, e pode ser, inclusive, um mote de campanha que tem esse compromisso, né, dos candidatos assumirem que vão fazer tudo de uma maneira correta. Nós não conseguimos ainda chegar até lá para passar. Tem o plano diretor de resíduos sólidos. Tem o plano de resíduos sólidos. Eu acho que é PGIRS. Eu só ia pedir que o pessoal está indo embora, gente. Está batendo no teto aqui. Eu não gostaria que os palestrantes ficassem falando sozinhos aqui. O material, para nós comprarmos o material, nós dependemos de pessoas que fazem a cotação. Então, às vezes, é mais fácil você comprar uma caneta que dure uma semana e é mais barata do que você comprar uma caneta que é um pouco mais cara e dura 3 meses. Né? No serviço público é assim. A gente não conseguiu convencer ainda as pessoas que fazem as compras que tem que ser diferente, né? Incentivar as compras. E tem o A3P. Nós fazemos um curso de sustentabilidade na administração pública, onde nós atendemos os servidores de maneira geral, mas nós não conseguimos pessoas que fazem a parte de compras, que participem desse curso para se inteirar melhor. As pessoas não têm tempo, elas ficam atrás das contas, das coisas todas, e não tem tempo para isso. Mas ficou faltando? Ficou. Diga para mim. Então, nós temos experiências muito fortes em Lages, que na Universidade lá de Lages, eles fazem essa compostagem bem forte. Não, existem pontuais. E Florianópolis, eles têm um lugar que é o tipo de um horto que chama Família Casca. Então, a pessoa leva os orgânicos para lá, eles deixam em baldes, eles são tratados, e se a pessoa quiser, ela vai lá, busca o adubo, a compostagem, né, o composto. Se ela não quiser, ela deixa lá para eles fazerem trabalhos mesmo. E aqui em Guarulhos, assim, eles pegam terrenos que são ociosos e fazem um contrato com os proprietários. Tanto uma parte quanto a outra pode desistir no momento que quiser.
mas o terreno está ocioso. Então, a comunidade vai tomar conta daquele terreno, ele vai evitar que seja multado. Então, ele vai fazer a compostagem, vai fazer uma horta, vai desenvolver, vai manter o terreno limpo, não é? Então, nós estamos tentando trazer tudo isso para Guarulhos, mas nós dependemos, o nosso secretário está assim, muito empenhado em que a gente resolva esses grandes problemas. Ele vem junto conosco resolvendo essa coisa do lixo zero. Nós devemos ter uns 5% de material assim pegando para fazer a compostagem. Por enquanto, nós estamos fazendo em espaços públicos. E nós temos uma serraria ecológica, que corta as árvores que caem ou que são retiradas da cidade, e já tem mais de 15 anos que nós temos essa serraria. Então, a serragem que sai da serraria, ela serve para ajudar que os orgânicos se decomponham. Então, é muito bom esse trabalho que é feito lá. Só um minuto, uma última consideração. Sobre a educação ambiental mesmo, eu queria fazer um convite a todos que estão aqui e aqueles que já foram, que vocês quiserem convidar. A Ação Carlos Ambiental estará neste sábado, das 8 ao meio-dia, em frente ao Mercado Municipal. Então, esse sábado, agora dia 15. E a gente vai estar... É um evento que a gente faz todo ano. A gente vai lá para ouvir a sociedade, para também tirar dúvidas da sociedade. Ano passado a gente fez, então fica aqui o convite, quem quiser ir lá, eu estarei lá presente durante todo o evento com minha equipe. Então, quiser tirar mais alguma dúvida, conversar comigo, com a equipe também, a gente vai estar todo mundo lá disponível. E divulguem, por favor. Das 8 ao meio-dia, no sábado, em frente ao Mercado Municipal, a gente vai montar uma barraquinha ali. Das 9, então, Cat me corrigindo, das 9 ao meio-dia. Tá? A gente vai estar lá e, enfim, estamos abertos a sugestões, vamos lá ouvir vocês e para tirar eventuais dúvidas. Tá bom? Bem, eu gostaria de agradecer. Eu sei que tem muita pergunta pontual, eles ficam à disposição, com certeza. O Ranok, a Marias, é uma experiência riquíssima que trouxe para cá. Eu gostaria de agradecer imensamente, agradecer a paciência de vocês, mas a gente programou aí um coquetel de abertura. Tem aí público suficiente, tem estômago, tem, boca tem, pessoas tem, mas a gente tem lá os salgadinhos, convido a todos. Gostaria de uma salva de palmas para os dois, né? Eu gostaria de, aproveitando aqui, entregar ao Ranok, gostaria que vocês viessem aqui na frente, por gentileza. Eu vou entregar aqui para o Ranok. Não, aqui é tudo junto, pode trazer. Você pode... Tudo junto e misturado. Eu entrei nessa onda de aproveitar a mesma foto, né, para ter a reciclagem, né, para não ter desperdiçar material fotográfico. E agradeço a todos aqui. Eu convido a todos no nosso salão, dos nossos patrocinadores lá, tem lá uma pequena exposição, gostaria lá entrega aqui. É para aqui, pode deixar comigo. Cadê a Luana? A Luana está aqui. Ó.